Olá, Papo com Pancho está de volta, mais um episódio desse podcast que eu criei para conversar com pessoas aqui de Blumenau, pessoas que nasceram, que atuam, que são referência no que fazem aqui em Blumenau e na nossa região. Lembrando que a gente está no YouTube, a gente está no Spotify, está no Apple Podcast, está também no Amazon Music, é só você procurar por Papo com Pancho que você acha rapidinho. E também no Instagram, @pancho_br, lá eu divulgo a agenda dos nossos episódios e também publico os cortes, assim como no YouTube também. Então siga @pancho_br no Instagram, que você vai ficar sabendo de tudo desse podcast, que tem um episódio por semana, e você vai acompanhar então a publicação de todos esses episódios. Lembrando que Papo com Pancho é patrocinado pela Karsten, empresa aqui de Blumenau, que une bem-estar e inovação em artigos de cama, mesa, banho e também decoração. Tem gente que não sabe, mas também tem artigos de decoração. Produtos que trazem mais aconchego para o seu dia a dia. Visite a loja Karsten em Blumenau e renove a sua casa com conforto. Aliás, se você acompanhou as notícias das últimas semanas, a Karsten está abrindo uma indústria no Paraguai. Deve começar a operar agora, ainda no mês de março. Bom, episódio, eu nem lembro mais qual é o episódio, acho que é o 9 ou 10, acho que é o 9º episódio já dessa segunda temporada. E quem está aqui para conversar comigo, Cristóvão Vieira, meu colega de trabalho. Como estás? Tudo certo? Tô bem, Pancho. Uma honra, né? Uma honra esse convite aqui, falar com você, falar sobre música, que é uma grande paixão, falar sobre essa minha trajetória, como, né? Sendo um jornalista por formação, mas agora, então, envolvido nesse meio da música. Nesse meio da música nas redes sociais, né? Exatamente. Cristóvão, te apresenta para quem não te conhece. Sempre tem aquele que nunca viu, né? Cara, com certeza. Na verdade, me chamo Cristóvão. Sou formado agora, deixa eu ver, mais ou menos há uns 12 anos em jornalismo. Tive uma carreira toda voltada dentro de redação, trabalhei com rádio e TV, mas a maior parte da minha carreira foi metade impresso e metade digital, né, voltado para o jornalismo digital. Aqui na cidade de Blumenau, então, atuei no jornal Município Blumenau durante 5, 6 anos. Nesse meio tempo, eu acabei me envolvendo com a criação de conteúdo para redes sociais voltada para música. Sim. Né, que sempre foi uma paixão minha, embora eu não sei tocar nem pandeiro, né? Mas é uma paixão falar sobre, contar histórias sobre. Então, eu sempre na rodinha de amigo tava tocando uma música, eu era aquele chato que falava, pô, você sabia que essa música foi composta por tal pessoa que fez... Sempre sabia algum detalhe para acrescentar ali na roda de conversa. E eu passei a notar que isso fazia com que as pessoas se interessassem também. Então, não era uma coisa só da minha casa. Às vezes você não quer parecer chato, né? Sim. Mas a pessoa, poxa, que legal, eu não sabia disso. Então, eu pensei, bom, eu trabalho com jornalismo e eu consigo entender quando existe um nicho, quando existe um público para determinado conteúdo. Então eu pensei, bom, então eu vou criar uma rede social, alguma coisa no qual eu possa falar sobre isso. E em 2023, então, a partir ali do mês de abril, eu criei uma conta no TikTok que eu não sabia como funcionava, e de maneira totalmente artesanal ali, segurando mesmo sem tripé, eu comecei fazendo aquilo. De repente deu certo, eu falei, poxa, eu nunca tinha visto esses números na minha vida, mesmo trabalhando com jornalismo, nunca tinha visto, uma rede social que impulsiona muito o TikTok, né? Você, de repente, se você acerta ali... Você se assusta, né? Até, né? Sei lá, você tá filmando o teu gato ali na tua casa, de repente tem 100 mil visualizações. Então são números que pra gente que trabalhou muitos anos com jornalismo, a gente sabe que isso é impactante, né? E a gente faz jornalismo local, ou seja, né, vai repercutir no teu jardim aqui, na tua bolha. Então eu pensei, bom, então existe um grupo de pessoas interessadas nisso, né? Porque além das visualizações também existia o engajamento, as pessoas comentando, os compartilhamentos. E com o tempo você vai entendendo essas métricas, vai percebendo que, se tem muito compartilhamento, significa que a pessoa teve o trabalho lá de clicar ali no compartilhar, em mandar para um amigo, lembrou do tio, lembrou do irmão, do pai. Existe uma relação fraternal, uma relação de paixão por aquele conteúdo para você entregar para uma pessoa, né? E então eu passei a me dedicar mais e a criar conteúdos voltados para a música com mais frequência. Então, faz quase 3 anos já, então. Faz... Lá se abriu 2023? 25, vai fazer 3 anos agora em abril, exatamente. Caramba, passa rápido demais, né? Tu trabalha sozinho, Cristóvão? Porque assim,
Vamos lá, primeiro, antes de mais nada, @Cristóvão_Vieira no Instagram e no TikTok @CristóvãoVieiraOliveira. Exatamente. É isso, né? Também tô no YouTube agora começando, mas ainda só com shorts. Em breve devo fazer os vídeos horizontais também, que o pessoal gosta para assistir na TV de casa, alguma coisa assim. Podia fazer uma live, né? Então... Já fez live? Eu fiz algumas no TikTok, foram bem assim, mas eu pretendo fazer mais no futuro. É sempre um problema quando você fala sobre música, porque eu particularmente, eu acho que a música você tem que reproduzir ela, se você tá fazendo tem ela. isso, né? Verdade. E as redes sociais, elas vão te derrubar por causa de direitos autorais. Tu já tivesse problema com isso, né? Tive problema, tive processo judicial, tive tudo envolvido, mas... depois a pessoa... É porque o que acontece? Você primeiro é um robô que detecta o problema de direito autoral. Porque ele acha que você está tentando publicar, de repente, um clipe, alguma coisa. Mas, inclusive, na nossa legislação, hoje em dia eu sei disso, porque eu estudei muito. Sim. Tem uma salvaguarda para você utilizar quando você consegue comprovar que você está usando isso para informação, para cultura, né? Existe ali o uso que se chama nos Estados Unidos de fair use, que é o uso justo daquilo ali. Tu não estás ganhando dinheiro com a reprodução das músicas, e sim com as informações que tu estás passando sobre elas e sobre os músicos. Isso. Né? Tanto é que são trechos muito rápidos da música que eu utilizo ali. Então, o suficiente para a pessoa identificar e lembrar qual é a música. Exatamente, porque eu acho que isso é um diferencial. E as pessoas comentam, olha, eu gosto muito da tua página, pelas informações sim, mas principalmente porque você toca ali a música, porque se você falar só o nome de um gringo ali, talvez eu não vou identificar. Com certeza. Né? Inclusive, eu acho que a melodia é o que faz a gente ter essa conexão com a música. Claro. Porque embora hoje, né, no Brasil, a gente tenha muitas escolas de idiomas, a gente tem essa nova geração tem o acesso ao inglês muito rápido, então você já consegue identificar as letras das músicas. Às vezes eu falo sobre músicas dos anos 70, 80, no qual as pessoas não tinham acesso nenhum, não sabiam o que se tratava da letra. Então, qual que era a conexão que ela tinha? É a melodia. É aquilo ali fazer sentido para ela, fazer ela dançar, fazer ela tirar alguém para dançar, que a relação que... E esse é um gancho bacana, né, Cristóvão? Porque no Brasil muita gente ainda não sabe falar inglês. Eu sou por exemplo, que até falo, mas eu tenho muita dificuldade em ouvir. Sim. Então eu praticava com música também desde criança, mas ainda hoje, dependendo de onde seja o inglês, eu tenho dificuldade de entender. E quando tu vens e traduz isso pra gente, porque o Cristóvão faz isso, né, também, ou seja, ele fala sobre bandas, fala sobre músicas, fala sobre estilos e fala sobre as letras também, né? E aí, putz, que legal, alguém me ajudando a entender um pouco mais sobre essa música. Né? Exatamente. E eu acho que essa relação que as pessoas têm também, eu converso com um público também de pessoas de mais de 40, 50, 60 anos que agradecem porque elas não tinham essa quantidade de informações quando elas começaram a ouvir música. No máximo que elas tinham lá o bolachão, né? Ou compravam o vinil, ou o CD, ou a fita. Vai ter ali as informações técnicas, mas elas não entendiam, não sabem o contexto em que aquilo foi composto. Porque ele estava passando por um perrengue ou por causa daquele amor da vida. Sim. Então, e a gente vai trazendo isso e as pessoas vão, poxa, então quer dizer, tinha uma coisa ainda além da música ser boa, né? Ser uma... então, aliás, eu estava ouvindo o Guilherme Arantes, que é um seguidor da página. O Guilherme Arantes que legal. É um seguidor. Eu tenho a honra de ter vários seguidores assim muito importantes, qualificados né, da música. E o Guilherme Arantes é um. Ele falando sobre... perguntaram para ele, letra ou melodia? Né? Aquele negócio que você escolhe ou ou outro. Letra ou melodia? E ele escolheu melodia porque, segundo ele, a explicação muito boa, é uma coisa mais ancestral sua, né? Porque a letra... é uma coisa mais intelectual, você vai ter que refletir, mesmo que você entenda. Muita gente entenda. canta a letra sem prestar atenção no que está falando. Exatamente, né? Eu costumo dizer assim que se fosse pela letra não existiria fã de AC/DC, por exemplo. Vai traduzir para ver, né? Ainda mais nos dias de hoje, né? Não vai. Então, eu acho que essa ancestralidade, como o Guilherme Arantes descreveu, que faz com que a gente seja apaixonado por música. O Guilherme Arantes é um dos teus seguidores. Eu te pergunto, algum artista já te entrou em contato contigo para dizer, olha, essa história não é bem assim, tá mal contada, quero contar a minha versão, ou não, peraí, deixa eu acrescentar um negócio sobre isso, já teve isso não? Pelo contrário, na verdade, eu tive muitos artistas que
me parabenizaram, agradeceram por eu ter mencionado, né? Ali o grande W, que esses dias entrou em contato para parabenizar. Tocou por aqui esses tempos, não tocou? Ele é um cara incrível, porque assim, ele é um inglês que participou de um projeto italiano, que o W é italiano, porque ele foi morar na Itália, mas ele ama o Brasil. A ponto de ele ir para pequenas cidades do Brasil, né? Sim, verdade. Se eu não me engano, ele se apresentou em Pomerode. Pode ser, pode ser sim. Então, Guabiruba, eu acho que ele se apresentou. Então, é uma coisa muito interessante a relação dele para cá. Agora, a história que eu acho mais impactante por eu ter esse pouco tempo até, né? 3 anos também não é muito tempo de história, mas é por causa realmente desse canhão de audiência, de espectadores por causa das redes sociais, foi o Paulinho da Costa. O Paulinho da Costa, para quem não sabe, ele é o percussionista brasileiro recordista em créditos de álbuns, né? Porque ele tocou em Thriller, do Michael Jackson. Caramba. Ele tocou nos principais álbuns, assim, álbuns dos final dos anos 70. Ele tocou no álbum True Blue, da Madonna. Inclusive aquele clipe, né? Aquele clipe de La Isla Bonita. Começa com ele tocando o bongô ali, entendeu? Então, ele foi para os Estados Unidos a convite do Sérgio Mendes, o grande Sérgio Mendes, no começo dos anos 60, e lá ficou. Era para ficar um tempo e lá ficou. E quando descobriram que ele era um percussionista muito completo e, ao mesmo tempo, essa brasilidade, a bossa nova, o carnaval, ele caiu no gosto do gringo, ele era o cara que era requisitado para qualquer coisa. Então, ele participava de muito no estúdio. Entendi. Não muitas vezes ele tocava nos shows, mas nos estúdios era ele. Então você pega... Rod Stewart, vou pegar... Quem que é? Paulinho da Costa tá lá. Vou pegar Lionel Richie. Tá lá, Paulinho da Costa. Ele era muito adorado pelo Quincy Jones, que é o maestro do Michael Jackson. E de tantos outros. Né? E de tantos outros. Próprio We Are the World. Paulinho da Costa tava lá, tocou. E aí fiz um vídeo sobre o Paulinho da Costa, que viralizou e tudo mais. De repente eu recebo um áudio no WhatsApp. De uma pessoa que era conhecida dele, encaminhada por ele, entendeu? Não sei se para evitar o contato ou para não sei o que foi. Ou talvez o cara não tenha manha, mandou, sabe? Pediu para alguém mandar para ele. Parabéns, aqui é o Paulinho da Costa, queria te agradecer, parabenizar e falar que, poxa, deve ter dado muito trabalho juntar todo esse material e editar da forma como você editou, parabéns. E eu olhei aquilo e falei, não acredito, porque ele é um monstro. Sim. Ele é um monstro, ele é realmente, eu acho que as pessoas deveriam ouvir mais falar sobre ele, isso é verdade. Sim. E aí, pouco tempo depois, alguns meses depois, foi anunciado um documentário sobre a vida dele. E ele veio para o Brasil também dar algumas palestras. Eu não sei se tem relação com o vídeo que eu fiz, né? Mas com certeza ajudou nesse buzz assim, do nome dele. Reconhecer principalmente, né? Porque a gente tem tantos músicos bons, né, Cristóvão? Tocando lá fora, como tu falaste, contribuindo com gente aí do primeiro escalão da música pop. E a gente não tem nem ideia, né? Tu sabias, por exemplo... vou passar a pauta pro Cristóvão. Opa, pauta, vou anotar. Tu sabias, por exemplo, que o percussionista do Red Hot Chili Peppers é catarinense? Catarinense? Catarinense. O percussionista do Red Hot Chili Peppers, desde Aeroplane, acho, não lembro em qual disco que ele entrou, é quase um componente da banda. Já depois eu vou te passar me passa essa pauta porque as pautas. Gostei, parabéns. E outra pauta que eu sinto falta também, vamos lá, música latina, não vejo tanto assim, né? Música latina. Eu gosto de música latina. Latina é o quê? Os ritmos latinos. Música argentina, rock and roll argentino, por exemplo, que tem... Assim, sabe qual é o gancho que tu pode pegar? Versões de músicas argentinas que foram feitas por bandas brasileiras. Por exemplo, Música Ligeira do Capital Inicial pensei na hora dessa. Soda Stereo Argentina, né? Sim. Qual é o nome da música deles? A Sua Maneira. A Sua Maneira. Não, A Sua Maneira do Capital, Música Ligeira é do Soda Stereo. Que vez do Tijuana é de uma banda argentina também chamada Divididos. Baita banda, aliás. Tô te passando umas diquinhas aí pra tu. Muito bom. Não, e eu gosto disso, sabe? Eu acho que existe uma contribuição também das pessoas que me acompanham. Deve receber um monte de sugestão. O tempo todo. E eu avalio todas, tá? Quem tiver me acompanhando, eu avalio. Pode mandar, então. Eu não falo simplesmente... Não tô sendo chato aqui passando... Não, eu ouço mesmo, eu anoto, só que é sempre... Alguma coisa acaba sendo priorizada, mas uma hora vai dar certo, né?
Teve uma pessoa que falou sobre Glória Estefan, agora que você falou em ritmos latinos, né? E ela conseguiu, né, uma excelente carreira no exterior. Em breve tô falando sobre ela. Esses dias ela apareceu em algum lugar, não lembro exatamente. Eu sou do meio do YouTube também, eu estou sempre fuçando um pouquinho o YouTube em relação à música, principalmente, que eu gosto muito também. Aí eu vi que ela apareceu em algum lugar, não sei se foi no Tiny Desk. Não lembro, em algum lugar ela apareceu. Eu falei, olha só. Aliás, o Tiny Desk a gente tem que parabenizar, né? É sensacional. Jesus, é incrível. Né? Se você não conhece, acesse aí Tiny Desk. E tem agora o Tiny Desk Brasil, né? Que estreou muito faz bom também. poucos meses também. Faz 2 meses, acho que estreou. O Ney Matogrosso foi. Ney Matogrosso foi genial, sensacional, assim, né? Vamos genial. combinar, mais de 80 anos de idade cantando Absurdo, daquele jeito. É loucura, é impressionante o que esse cara tá fazendo, né? Dá trabalho, Cristóvão, porque assim, cara, tu faz a edição, é tu que fazes tudo, porque é muito trabalhoso. E além disso, se és tu que faz sozinho ou não, de quanto em quanto tempo tu publicas um vídeo ali no Instagram ou no TikTok? Eu tenho ali mantido uma rotina de publicar dia sim, dia não. Caramba, intercalar. é muita coisa. Porque hoje eu gosto de editar. Quando comecei a faculdade, uma das primeiras coisas que me ensinaram foi mexer nos programas de edição. Na ilha de edição lá. Eu jamais imaginei naquela época que eu ia pegar o celular. Isso aqui e editar um vídeo, né? Você mal tinha ali acesso à internet, estava começando a conseguir entrar na internet pelo celular. Mas você tinha lá o Adobe Premiere, você tinha lá aquela tela, e eu gostava de fazer o corte, não sei o quê. É bacana, eu gosto também. E o bom da faculdade, dos estágios, era que sempre tinha o macaco velho que vinha do teu lado e falava, não, não ficou legal, baixa aqui, sobe lá, faz o fade in, faz o fade out, aqui. E aí você aprende não só a editar a técnica, mas o porquê você está fazendo isso. Exato. Tipo, você está fazendo isso porque a trilha está muito alta aqui. Se você deixar, a pessoa não vai falar e vai brigar a trilha com a fala. Você precisa preencher mais imagens porque tá chato só você falando aqui. Fica monótono. Então, a imagem ela tem que se mexer. Se deixar ela estática ali, vai ficar sem... Então, essas coisas você vai aprender. Eu gosto realmente. A parte de edição eu gosto, mas ela é trabalhosa. Sim. Dia sim, dia não. Vamos lá, tu tens 2 dias para editar um vídeo. Exatamente. E tu trabalhas, né? E trabalho. Tu és lá, tu bate cartão. Bato ponto, exatamente. Né? É difícil. E nos horários fora, não. É mais cedo, né? Que eu acordo mais cedo ou é fim da tarde. Mas é bem prazeroso e tem uma repercussão positiva. Eu hoje tenho... Vamos lá, não é só edição. É a pesquisa. É definir o que tu vais fazer, é a pesquisa que tu vais fazer, é o roteiro que tu vais escrever. Cara, não Hoje é eu vou te dizer coisa. que o que eu mais assim olho e penso, vai dar trabalho, é o roteiro. O gancho, eu já tenho vários anotados. Não, por exemplo, um dos próximos vai ser... primeira mão aqui, em primeira mão. O reggae nasceu de uma onda de calor. Olha. Igual a gente está tendo agora... Nasceu na Jamaica mesmo? Exatamente. A gente está tendo uma onda de calor aqui no Brasil. Sim. Né? Agora até deu uma aliviada aqui em Blumenau, né? Depois de umas chuvas, mas a gente teve dias absurdamente quentes. Verdade. E o que acontece? Eles tinham um ritmo chamado ska, né? Tem até hoje, né? Sim. Que ele é um pouco mais acelerado. Ele é o reggae naquela pegada... Mas ela é mais acelerado. E aí, essa onda de calor, ela gerou uma desaceleração das próprias bandas. Foi o calor, eu achei que tinha sido outra coisa. Falando de Jamaica, né? Foi calor, Olha, então. pode ter ajudado também, né? As duas coisas, né? Pode ter ajudado, mas enfim, e isso fez as bandas entenderem, cara, eu não vou conseguir tocar um ska naquela velocidade. E as pessoas não vão conseguir dançar. Sim, tem isso também, é verdade. Então ainda tinha muito aquela influência norte-americana de usar o terno, uma camisa, um calor absurdo. Imagina. Então isso foi influenciando com que houvesse o surgimento do reggae. Então, e o ska é tão rápido, né, em relação ao reggae, que ele foi apropriado por bandas de punk rock, né? Muita coisa migrou ali, né? Do punk se apropriando do ska. Sim. E um monte. Eu lembro que eu morei um tempo em São Paulo e conheci um pessoal da banda chamada Scamundongos. Que banda boa, muito que nome bom. O nome é sensacional. Scamundongos chegou a emplacar música em novela, se eu não me engano. Não lembro em qual novela, aí anos 90 isso. E era muito bacana, porque era uma banda punk, mas que tocava ska. Então e essa aqui é a loucura da globalização da música. Sim. Porque surge na Jamaica o ska, o reggae, tem um outro estilo ali intermediário que eu não vou saber também. Não vou me lembrar agora, mas
vai para Inglaterra com muita força. Então você tem cidades lá, que é Brixton, se eu não me engano, que eles são apaixonados pelo reggae. Entendi. Né? Então, você falou do punk. O The Clash tem músicas que são um reggaezinho, ou pelo menos um ska. Verdade. Porque o punk, por algum motivo, o punk e o reggae, essas coisas se juntaram se misturaram. E eles são completamente doidos por reggae lá. Aham. Aqui no Brasil nós temos Santa Catarina, que é apaixonada pelo reggae, né? Principalmente no litoral. Rio Grande do Sul também. E você vai pular lá pro Maranhão. Isso. O Maranhão é uma loucura, é uma febre. É verdade. É a música oficial do Maranhão, acho que é o reggae. Né? É o reggae. As pessoas vão pra festa de reggae, né? Ô Cristóvão, tu pegas muito pela emoção, né? Como tu falasse, a melodia é muito forte, as pessoas se lembram da melodia ou dos timbres dos instrumentos. Quando fala de música eletrônica mesmo, pega muito essa coisa do timbre do teclado e tudo mais, dos sintetizadores. E tu tens falado bastante de música eletrônica ultimamente, eu tenho acompanhado, assim, né? O teu público, tu percebes que é um público de uma idade mais avançada? Sim. Porque tu falas muito do passado, né? Tu falas muito dos 70, dos 80, dos 90, né? Vamos lá. Eu tenho um público, sim, na média, eu vejo lá as métricas de pelo menos mais de 35 anos, certo. Então você vai até 70, 75 anos. Muitas pessoas comentam assim, legal, cara, você fala sobre músicas velhas, você fala sobre flashback. Eu não vejo a música como uma coisa temporal, que você consiga calcular. Eu costumo dizer que eu falo sobre músicas que passaram o teste do tempo. É verdade. Porque a gente não fala sobre Mozart, assim, né? Essas músicas velhas do Mozart. Não, por quê? Porque se tornou um clássico, né? Mas continuam sendo boas e continuam sendo ouvidas e executadas, né? Centenas de anos depois. Exatamente. Então, lógico que a gente teria que sobreviver centenas de anos para ver se nossa humanidade ainda vai estar ouvindo Pink Floyd e tudo mais. Não tem dúvida. Inclusive, as faculdades, eu uma vez fui fazer uma matéria jornalística daí sobre música e eu perguntei para um curso de música como é que é a dinâmica, como é que é as aulas e tudo mais. Ele falou, olha, a gente estuda os clássicos. Talvez um dia a gente vai estudar Pink Floyd, a gente vai estudar Beatles, Kraftwerk, essas coisas, mas por enquanto ainda não... Que já são clássicos, vamos combinar, né? Que a gente já está falando de 50 anos atrás. Exatamente. Mas por enquanto ainda tem essa visão. E aí, isso que você me perguntou, logicamente que por causa dessas músicas serem dessa... Mas você sabe que tem um movimento jovem de 30 menos, de 20, 25 menos, que é muito apaixonada por essa, mesmo não tendo vivido, né? Resgatado muito por séries como Stranger Things, como a estética oitentista e tudo mais. Eu acho que em breve os anos 90 também vão ser a nova pegada, alguma série, alguma coisa vai trazer os anos 90 também para o ápice. Eu vejo muita moda anos 2000, por exemplo. Né? As meninas de 19, 20 anos usando as roupas que eram usadas no ano 2000. No começo dos anos 2000, Spice Girls, essas coisas. E então... Eu fico assustado quando eu vejo assim uma festa flashback anos 2000. O quê? Como assim 2000 Mas não foi flashback? Não, como assim? Vocês estão enganados. Flashback é 70, 80, vai. 2000 não, né? Pelo amor de Deus. Quando tem aqueles programas antigos, agora você vai ouvir direto do baú, aí toca uma música que, faz ouvindo 2005, uma coisa assim. Eu digo que tem uma rádio aqui em Blumenau que toca umas músicas boas, que na época que eu era adolescente eu achava chata, porque eram músicas de velhos, eu dizia. Entendi. E hoje eu adoro a rádio e não deixo de ouvir. E eu pensei, é verdade, ela era de velha, hoje eu tô velho e eu gosto dela, ela é boa mesmo, mas porque toca esses clássicos, né? Essas músicas que não morrem nunca. Né? É, isso. Mas assim, existe um laço afetivo das pessoas com a música, né? Você falou sobre isso que eu toco na emoção, mas é verdade. Aromas que você sente, você lembra da tua infância. Sim, e algumas sensações. E algumas músicas também. Algumas músicas você começa a tocar ali, o primeiro acorde você é jogado para a primeira vez que tu ouviu isso. Para aquele ambiente, para aquela sensação. Nossa, direto. Isso acontece muito comigo com os anos 80, porque eu tive minha adolescência nos anos 80. Sim. Então bota um The Smiths, um The Cure. Tu é teletransportado imediatamente para aquela época. É muito bacana. E gente nova, né? É muito engraçado, porque eu tenho o hábito, como eu te falei que eu tô no YouTube de vez em quando, de vez em quando eu pego uns reacts, assim, né? O pessoal reagindo a músicos, né? E esses dias eu vi um cara que é bem bacana, eu não lembro o nome dele agora, um americano.
E ele estava justamente ouvindo Purple Rain, que está aí na tua camiseta. Ele não conhecia Purple Rain. Isso é loucura. Ele não conhecia o Prince. Sim. Ele tinha ido pesquisar sobre o Prince porque ele não conhecia o Prince. Falei, gente, como assim? Ele jogou no Google Prince? Jogou, foi lá, ele falou, né, e falou, ó, vou ouvir pela primeira vez agora, me disseram para ouvir essa Purple Rain aqui. E ficou alucinado, ficou enlouquecido, nunca imaginou ouvir uma coisa tão boa como de fato é, né? Eu vi Purple Rain no cinema, imagina. Cara, olha só. Pra mim isso aqui é a afeição pura, assim, né? Esse pessoal mais novo te surpreende de alguma forma nesse sentido, assim, de estar descobrindo coisas que pra ti eram óbvias? Me surpreende, mas eu acho que aí tá o momento do criador também ser um pouco humilde e entender que ninguém precisa saber de tudo e a gente também foi apresentado pela primeira vez para as coisas claro. Em algum momento. Né? Então, por exemplo, eu lembro quando eu fui falar pela primeira vez sobre ABBA. E aí eu expliquei uma coisa que para mim era universal, que era o nome ABBA, a inicial dos sobrenomes deles, dos né? Quatro, de cada um dos quatro. Agneta, Bjork e também... eu não vou saber. Não vou lembrar, né? Benny, enfim. Todos os quatro são nomes, os iniciais dos sobrenomes. E aí, a molecada... Porque o ABBA também furou um pouco dessa bolha jovem, né? Eles começaram a se interessar, não sei se por Mamma Mia ou o que foi exatamente, mas entrou nessa gurizada bem novinha, assim. Nossa, então é por isso que é ABBA. E eu falando, caramba, olha só. E a gente, às vezes... Então, muitas... Tu acha que não vai estar contando novidade nenhuma, mas sempre vai ser novidade pra alguém, né? Comece contando do zero mesmo. Quem são essas pessoas, porque às vezes a gente acha que... Vamos começar aqui da metade, porque isso aqui todo mundo já sabe, sim. Mas não procede. Né? Daqui a pouco um vídeo teu tá lá atrás, nem tá, né? E se tu recontar a história, tem mais gente entrando, não vai ter problema nenhum. Não vai ter problema nenhum. Se quiser reconta de outro jeito, de outra maneira, com uma outra edição. Outro gancho, é verdade. Exatamente, então, exatamente. Isso vai se reaproveitando e novas gerações vão conhecendo. Mas é até interessante você falar, porque eu acho que alguns dos comentários que às vezes eu recebo quando eu falo sobre uma banda, eu fico ao mesmo tempo irritado e pensando por quê, né? Uma pessoa comenta assim, não, isso não fez sucesso porque eu nunca ouvi. O meu umbigo, né? Eu sou imagina, o mundo. A pessoa chegar ao ponto de achar que ela não ter ouvido aquela música ou aquela triste, banda... Né? Significa automaticamente que não fez sucesso. Exatamente. Então, assim como o cara acabou de dizer, né? Como eu disse, que não tinha ouvido Purple Rain. Né? Acontece, isso é normal. Acho que a gente tem que parar um pouco, ter um pouco de humildade, né? E também tem aquela coisa, né, Cristóvão, por exemplo, eu sou dos anos 80, quer dizer, minha adolescência dos anos 80, 90, então eu tenho muito do rock and roll, né? Sim. E o rock and roll, vamos combinar, né? Deu uma decaída nos anos 2010, 2020, né? 2010 principalmente, acho. Muita gente nunca ouviu rock and roll, nunca ouviu Led Zeppelin, nunca ouviu Black Sabbath, nunca ouviu Deep Purple, né? Sim, falando dos clássicos dos anos 70, vamos lá. Então a gente tem que respeitar, né? No fim das contas é isso mesmo, né? Não tem jeito. Inclusive... É tanta coisa na rede, né? Tanta coisa por um Spotify para tu ouvir que... eu às acho vezes que... o básico passa batido. Sim. E aí tu tocou num ponto importante que eu acho que talvez... por causa da nova geração não ser tão apegada às rádios como a gente sempre teve, você não tem mais a figura do curador, né? Que é o radialista que ia lá e faz a programação. Vou fazer a programação. Hoje nós vamos ouvir essa música. Essa aqui você acabou de ouvir Green Day, Boulevard of Broken Dreams, Sim. Não sei o que. Então, essa coisa que te arrepiava. Nossa, que legal, eu não conhecia essa música. E às vezes fazia o que tu fazes, que é contar um pouquinho da história daquela música ou daquela banda. Então, o meu trabalho também é um pouco isso. É ser um pouco resgatar essa figura, né? Que, sei lá, por exemplo, o Mr. P, que sempre foi uma referência aqui na nossa região sul, faz com brilhantismo ainda. Né? É verdade, faz bem feito ainda e tá aí, né? Tá ali em Floripa trabalhando ainda e sendo referência para todo mundo. Verdade. Que tipo de música tu mais gosta, Cristóvão? É difícil, né? Eu te explicar isso agora, porque é uma loucura. Eu sempre digo que tem dois tipos de música na minha cabeça, né? Música boa e música ruim. Sim, Então, e música boa e música ruim? Pra ti, né? Pra mim, exatamente, pra mim. Cada um tem seu gosto. Cada um tem o seu gosto. Eu odeio ABBA, por exemplo. Eu acho que eu vi isso em algum lugar você falando. Na rádio uma vez, eu até fiz um cortezinho assim, que eu odeio ABBA, odeio que outra... Bee Gees também não gosto. Não gosta, entendi. Não gosto. Eu gosto. Eu gosto de ABBA, Bee Gees, Boney M, toda essa turma da disco music. Sim. Eu gosto.
eu acho que a música ela tem que ter um balanço, tem que ter um swing. Então, por exemplo, ultimamente eu tenho ouvido muito aquele funk soul, anos 70, George Benson, Earth, Wind and Fire, Kool and the Gang. Caramba. Sabe? Essa galera que tu já ouve pelo baixo, né? Funkadelic, essa turma do James Brown, aí, voltando ainda um pouco mais ainda pro funk raiz, KC and the Sunshine Band. E tem bandas nacionais muito boas também nessa linha, hein? Cara, Farofa Carioca, tem isso, um monte de coisa boa. Tim Maia. Também, exato. Você sabe que eu viajei nesse fim de ano, fui pra Europa, a gente foi pra Áustria pra ver a neve. Certo. Aí fomos numa cidade chamada Innsbruck. Aí você vai lá no bondinho, que é o funicular, né? Você pega lá e sobe pra chegar lá no mais alto ponto da neve. Eu chego lá, de repente eu ouço uma música, eu penso... Porque tem uns barzinhos lá, né, uns restaurantes... Mas eu conheço essa. Eu conheço esse baixo, conheço esses metais. Sim. Eu vou chegando perto e era Tim Maia. Entendeu? Caramba. Pneu furou, acende farol. Depois começa uma outra do Tim Maia. Começou uma sequência de 3 músicas do Tim Maia. E eu olhei, deve ser um brasileiro. Não era brasileiro. Então, agora o público estrangeiro também está reconhecendo Tim Maia. Entendi. Você tinha também o próprio Tony Tornado, fez um bom trabalho na música ali. Nessa parte de funk, trazer o funk pro... O funk americano modelado aqui no Brasil. Modelado aqui no Brasil. Embalado aqui no Brasil. Wilson Simonal, né? Wilson Simonal também fazendo... Mas além Cassiano. disso, o que te pega assim mesmo? Assim, que tu pensa assim, o que tu ouvias na tua adolescência, que geralmente é o que a gente carrega pra vida inteira? Eu ouvia muito na adolescência, por exemplo, o Red Hot, guardo com carinho ainda, rock né? Rock and roll também, né? Rock and roll. Funk rock, né? A minha infância e adolescência, eu passei muito sob a influência dos meus pais e do meu irmão, que eu acho que todo mundo passa. Todo né? mundo, Aí tem o meu irmão da música eletrônica, foi DJ e tudo mais. E tem meus pais, que daí era uma mistura de rock. Meu pai sempre foi do rock com samba. Olha! Entendeu? Com música clássica. Então, tudo isso era um pouco do que eu ouvia. Assim, né? Tudo isso ajudou a misturar. Eu ouvia Oasis também, que hoje particularmente eu não gosto. Hoje, particularmente, é uma banda que eu não gosto. Engraçado, nunca tive nenhuma afeição por eles. Por eles? Eu tenho amigos que gostam muito, que são fãs, que foram ao show agora, mas eu nunca tive um CD, nunca tive um álbum, nem no Spotify acho que eu sigo. Música eletrônica, a dance music mesmo, que tocava nos clubes, nos bailes, na rádio também, ali o Didi D'Agostino, essa galera sempre foi também, sempre me encantei muito, porque era um tipo diferente de fazer música. Como assim? O cara não tem um instrumento, não tem nada, mas ele tá produzindo essa quantidade de som que tá me fazendo viajar, me fazendo transcender. Então, lógico que hoje em dia olhar para isso é até um pouco amador, mas naquela época a música eu acho que era um pouco assim, né? Ela era tudo muito artesanal, então você conseguia sentir tudo, né? Sentir emoções diferentes, porque você também não entendia quem estava por trás daquilo, quem era o cantor, quem era a banda. Então, acho que tudo isso ajudou um pouco. E tem muita música que a gente não gosta e que de repente ganha significado quando a gente entende de onde veio, ou entende a letra, ou entende outros aspectos que tu trazes nos vídeos, né? Sim. Tem muita coisa bacana. Assim, por exemplo, eu não gosto de ABBA, ok, não gosto. Mas gosto de saber da história. Eu entendo que as pessoas gostem, entendo que as melodias são boas, tem um apelo pegajoso, que as pessoas gostam e tal. E isso acrescentar o volume de informação sobre a música, com certeza pode fazer com que tu passe a apreciar e a prestar mais atenção num determinado músico. Existe valor, né? Verdade, num determinado músico, num determinado estilo. A gente vai transitando, né, o tempo todo sobre ela. Tu não deve parar nunca, né, Cristóvão? Porque essa viagem para a Europa era tua lua de mel. Era minha lua de mel, sim. E, cara, tu vai nos teus vídeos agora mais recentes, tá cheio de conteúdo gravado na Europa. Na Escócia, aqui, na Áustria. Onde, sei lá quem gravou não sei o quê, ou a foto, acho que a foto do Depeche Mode, tu colocasse também alguma coisa, né? Em Praga, verdade. Em Praga. Aqui é onde o Depeche fez essa foto clássica e tá todo mundo aqui reproduzindo a foto. Era uma sequência de gente, assim, é verdade. Não
deve parar nunca. Tu tá o tempo todo, de certo, matutando e... Lógico que não, né, pra não estragar a minha lua de mel, não foram... Tipo assim, o meu trabalho foi mais a edição depois. Ali no vídeo ali eu faço captura, né? Fui na frente do Moulin Rouge, na França, pra falar sobre aquela música da Labelle, né? Lady Marmalade, que depois foi utilizado no filme Moulin Rouge também. Então aproveitei para fazer conteúdos porque depois fica diferente, né? Tu estás naquele cenário, tu estás naquele lugar. Mas não, a cabeça não para. Inclusive só tá falando aqui contigo, já tive umas 3, 4 ideias, né? Então, é loucura. Tá tudo certo. Tá anotando? Não tem como anotar, né? Fica agoniado agora. Então. Vou ter que ouvir a entrevista depois para lembrar quando é que eu tive o insight e fazer esse vídeo, né? Quero te perguntar sobre a pesquisa, né? Porque hoje em dia tem uma enormidade de fontes, tem inteligência artificial, que é complicadíssimo porque comete muito erro, né? Muito. Imagino que tu não uses inteligência artificial, né? Agora, vindo para cá, por exemplo, eu lembrei dessa dica que eu te passei antes das músicas da Argentina, da América do Sul. Eu não conseguia lembrar quem é que tinha gravado no Brasil. Eu sabia que a música Quevés, né? É do Divididos, da Argentina. E aqui é o Tijuana. E aí eu perguntei pra Iana, eu falei, qual foi a banda brasileira que gravou a música Quevés do Divididos? Titãs. Meu Jesus. E dizendo que gravou no disco Titanomaquia e depois gravou no acústico. Eu falei, pá, eu sou fã de Titãs, conheço. Eu falei, pelo amor de Deus, né? Aí, como eu faço sempre, retruquei com a inteligência. Tem certeza que é Titãs? Peço desculpas, não, é Tijuana. Pô, não dá para acreditar em inteligência artificial. Já falei 500 vezes isso aqui e vou repetir. Não acredite piamente em inteligência artificial, principalmente nessas consultas, né? Eu vi até um conteúdo na internet que eu achei muito bom, que era um cara pesquisando no ChatGPT. Eu posso comer esse cogumelo aqui? E aí o ChatGPT fala, pode. Aí o cara come, morre. Aí, perdão, eu me enganei, não podia não. Foi mal. Ups, foi mal, né? Então, e sim, já tentei fazer roteiros, porque me ajudaria muito, né? Roteiro até ele pode ajudar, mas informação, não, né? Aí complica, não conte com informação. Então, talvez pegue as informações, colete elas e depois jogue para que ela faça a estruturação do roteiro. Quais são tuas fontes? Porque, assim, tem muita fonte em língua estrangeira, por exemplo. Em inglês, principalmente. Tu dominas inglês? Sim. Tu fuças os sites gringos? Como é que funciona? Sim, eu fuço os sites gringos. Infelizmente, nossas fontes brasileiras elas não são muito boas para música estrangeira, quando eu vou pesquisar sobre música estrangeira. Para música brasileira, a gente consegue, porque é a nossa casa. Sim, então, lógico. Muita coisa eu vejo as entrevistas dos artistas e compositores para eu ter certeza. Eu tenho um cuidado com pronúncias também, que às vezes você vai pronunciar um nome e não é bem aquilo. Então eu vou lá e vejo como é que é a pronúncia daquela banda, aquele nome, aquele sobrenome e tudo mais. É até divertido, porque às vezes tu pronuncia de um jeito que as pessoas não costumam pronunciar. Sim. E aí dá um... Putz, mas é assim que se pronuncia? Eu fico imaginando, não, deve ser. Ou o Cristóvão deve ter confirmado, deve ter pesquisado sobre isso também. Eu pesquiso também, mas eu me engano também, tá? Kraftwerk, por exemplo. Isso, né? Já vi Kraftwerk, o acento lá ou cá, enfim. Mas é uma coisa muito brasileira, essa preocupação com pronúncias, né? Porque não é a nossa língua. A gente é portuguesa tudo, né? Não tem... Então, os franceses, todo o inglês deles é com sotaque e dane-se, né? Eles não estão preocupados com isso. A gente tem uma preocupação de parecer que nós somos nativos não sendo. Cristóvão, eu não sei se tu já foi pra Argentina, mas dia que tu for e sintonizar numa rádio, tu vais rir tanto. Eles traduzem tudo. Eles colocam no espanhol mesmo? Colocam no espanhol. Entendi. Você vai ouvir agora... A primeira vez que eu percebi isso foi com um clássico, né? Eles ficaram dizendo assim, você vai ouvir agora Escaleras para el Cielo. Starway to Heaven, do Led Zeppelin. Escaleras para el Cielo. Eu falei, como assim, cara? Tudo eles traduzem, é impressionante. É divertido, cara. Sintoniza, vai na internet. Eu vou fazer isso. Sintoniza uma rádio argentina. Mas popular, é uma boa saída, tá? É uma boa saída. É muito bacana. Aliás, recomendo isso também. Sintonizem rádios de fora do Brasil, aqui da América do Sul. Eu tenho uma birra, Cristóvão, que é o seguinte. A América do Sul idolatra artistas brasileiros. Caetano Veloso, Jorge Benjor, Gilberto Gil. Jorge é absurdo, né? Até no axé. Eles adoram Daniela Mercury, adoram Ivete Sangalo, adoram não sei o quê. Enfim. E a gente não conhece nada dos músicos da América do Sul, não, cara. nada. Tu podias fazer esse favor também de fazer essa integração. Tá, existe uma barreira na nossa fronteira, óbvio, é uma barreira cultural, é uma barreira do idioma. Sim. Nós falamos português,
o resto da América do Sul fala espanhol e eles se entrosam muito bem, mas tem muita coisa boa sendo produzida lá que não chega aqui a não ser por versões feitas por Capital Inicial ou por Tijuana ou por outras bandas. Não, você tem razão, a gente tem que, dá pra fazer abraçar mais essa... Sim, a gente devia abraçar mais, e um baita de um exercício é ouvir rádios da Argentina agora, com a internet é facílimo, né? Vai lá, sintoniza, eu sou chileno, eu ouço rádios do Chile de vez em quando, né? De vez em quando estou sintonizado lá, até para ouvir essas histórias. Sim. Tem muito programa com histórias. Isso que tu fazes em vídeos de, sei lá, 2 minutos, tu tens como meta 2, 3 minutos, talvez? Até 4 no máximo. Até 4. Eles fazem num programa de rádio de 1 hora, assim, de ficar legal. Papeando. É muito Mas bacana. isso é uma coisa que eu queria muito fazer. Ter 1 hora em um programa de rádio, por exemplo, para contar essas histórias e fazer em pequenos blocos as músicas que eu estou mencionando. É muito então, legal. Então, agora eu acabei de falar sobre essa metade da história, da vida de fulano, agora vamos ouvir... Vamos fazer, Cristóvão. Eu sempre quis fazer isso também. Vamos para cima, então. Para onde? Rádio? Vamos fazer na rádio? Rádio, web rádio, o que for aí. Ou pode ser no Papo com Pancho também. Eu nunca vi no Spotify isso. Tem no Spotify? Existe, gringo. Não é nacional. Pois é, não sei se talvez o brasileiro não está acostumado, não está afim de ouvir isso. Mas eu acho que se alguém tem que dar o primeiro passo. Dá uma cutucada, né? Também acho. Fico à disposição, acho que vai ser uma ideia boa. E onde é que... Me fala um pouco das tuas fontes. Eu falei aqui um pouquinho das tuas fontes de pesquisa. Queria que soubesse, falasse um pouquinho mais. Desde site, eu já falei, eu já ouvi entrevistas inteiras, sites oficiais, eu tenho livros também, né? Mas eu não vou ter livros sobre todas as coisas. Eu tenho livros também que eu leio e aí eles me despertam alguns gatilhos, né? Entrevistas da Rolling Stones, que são históricas. Eu já cheguei a ter que traduzir um site alemão, porque era um grupo alemão que você não conseguia essa informação, nem em inglês e nem em português. Aí ali eu precisei fazer uma tradução, não, né, aquela na internet mesmo, traduzir do alemão para o português e pega o Google Tradutor e manda ver. Então, o importante é você fazer pelo menos um conflito de 2 a 3 fontes de informação diferentes para saber se bate, né? Às vezes a história é tão boa que eu olho aquilo e falo, não, isso não pode ser verdade. Sim. Né? Então, por exemplo, recentemente eu contei a história de Sound of Silence, do Simon e Garfunkel, que é aquela primeira frase, né? Hello Darkness, my old friend. Certo. Essa frase, ela veio da juventude do Art Garfunkel, quando ele tinha um colega de faculdade que acabou ficando cego. Quando esse colega ficou cego, ele ajudou esse colega e se apresentava para ele como Darkness. Quando ele chegava perto, né, para anunciar que ele estava chegando, tá aqui, eu sou o teu amigo escuridão, tô aqui perto de você, ajudou o cara a ler, ajudou ele a te tirar da depressão, porque ele era uma pessoa que enxergava e de repente não enxergava mais e tudo mais. E essa relação de amizade... Aí o cara, esse cego, ajudou eles, emprestou... $400 para eles gravarem o primeiro disco que tinha daí essa faixa e aí eles vieram um sucesso. Então, essa história é muito boa. Então, quando eu me deparei com aquilo pela primeira vez, eu falei, não, isso tá bom demais. Eu vou confirmar. E batia tudo, tinha um livro escrito por ele e tudo mais. Então, isso ajuda também a você buscar. Então, basicamente ali a internet com os 3, 4 fontes oficiais, de preferência se já saiu em algum outro lugar. Né? Eu assisto também o mesmo formato de conteúdo que eu faço por pessoas do exterior. Né? Isso me ajuda a ter uma noção de se eu estou fazendo legal, se está num enquadramento bom. Teve alguma inspiração no começo, Cristóvão, quando tu começasse a fazer os vídeos? Tem um senhor que não vou lembrar agora, depois eu vou precisar pesquisar, mas ele é músico, produtor e ele faz esse tipo de trabalho entrevistando, inclusive, algumas figuras, falando sobre música, sobre a história da música. Como ele tem uma noção de produção também, falando um pouco sobre timbres de guitarra, essas coisas bem técnicas, bem detalhadas, isso me ajudou bastante. Mas eu vou te falar, a minha inspiração principal, muitas pessoas podem não acreditar, mas e que foi um momento que eu fiquei mais feliz, talvez um dos momentos, top 3, assim, momentos que eu fiquei mais feliz com o trabalho que eu fiz, foi o dia que ele curtiu um vídeo meu.
é o Nelson Mota. Ah, sensacional. Cara, assim, porque às vezes as pessoas falam assim, meu, que legal, tá voltando aí com os VJs da MTV. Eu falo, pô, gostava também, mas não era eles que eu queria parecer. Claro. Eu quero parecer o Nelson ele Mota. É a minha inspiração. E quando eu vi que ele curtiu um vídeo que eu fiz, eu falei, não, pronto, acabou. Zerei. Zerei. Porque eu adorava que Posso acabar de fazer esse negócio aqui. Porque eu zerei, porque o que acontece? Qual vídeo foi, lembra? Eu não vou lembrar. Não vou lembrar, mas eu acho que eu tenho printado isso. Eu tenho uma seleção de prints de celebridades ali que eu fico pensando, caramba, tipo, Vanessa da Mata curtiu. Olha que legal. Galera do Jota Quest também direto curtindo os vídeos e tudo mais. Tu marcas eles ou nem precisa mais fazer isso? Quando tem alguma relação? Assim? Não marco. Não marco. Acaba chegando organicamente para eles e tudo mais. Tá com mais de 500 mil de seguidores, né? Se for somar Instagram e TikTok, né? Se somar Instagram, TikTok, página do Facebook que tá indo bem pra caramba. E que eu achei que o Facebook tinha ido... Tinha morrido. Mas não, tá lá e tem gente. E YouTube hoje tem mais de 900 mil seguidores. Caramba! É muita gente. É muita gente. Então, lógico que pode ter pessoas que seguem mais de uma plataforma, vai ter essa... Mas eu trabalho com esse número. Qual o vídeo que teve maior repercussão aí? Foi um vídeo que eu fiz sem muita pretensão, falando aonde estão as pessoas que cantaram We Are The World. Aí olha, cada um que aparecia ali, né? Foi na época do documentário, agora é mais antigo? E se eu te falar que foi na época do documentário, mas eu não sabia do documentário. Então acabou pegando hype do documentário e tudo mais. Aí algumas pessoas... Uma feliz coincidência. Uma feliz coincidência. O assunto estava em alta, então acabou... ajudando isso e foi, acho que bateu 3 milhões e 400 mil visualizações assim. Então... E engajamento? O que engaja mais? Que tipo de vídeo que tem mais comentário? Que o pessoal se... Mais comentários, assim, a gente, por exemplo... Por exemplo, são vídeos de uma determinada época ou de um determinado estilo de música... Ou são vídeos de história, não necessariamente de música, enfim. Eu acho que eu acho que quando eu falo sobre movimentos, acaba engajando mais, porque a pessoa vai lembrar, vai ter uma memória afetiva. Então, por exemplo, eu fiz uma série sobre Eurodance. Entendi. Eram 3 vídeos no qual eu falava sobre anos 90, começo dos anos 2000 e o finzinho dessa era, que foi ali 2010 até 2012, mais ou menos, quando foi partindo para outras vertentes a música eletrônica, acabou um pouco essa coisa do Eurodance. Então as pessoas ficaram muito emocionadas, meu Deus, essa era a melhor era, mas daí a outra também, não, mas essa era a melhor era. Então, e compartilhavam e comentavam muito. Eu acho que, por exemplo, quando eu falei sobre rock do Sul, né? O rock do rock gaúcho, rock gaúcho, aí falando desde TNT, Cascaveletes, engenheiros, né? Claro. Engenheiros, nenhum de nós. Também muito assim, né? Daí eu falei sobre reggae, aí veio a Turma do Maranhão, veio todo mundo. Então, quando eu falo sobre movimentos, tem um engajamento maior do que quando eu falo sobre especificamente um artista ou uma banda, alguma coisa assim. Tu tens quase 1 milhão de seguidores em todas as redes. É possível viver disso já, Cristóvão? É possível. Possível. Se tu quisesse, tu poderias viver só isso das redes sociais hoje? Conseguiria ter aquela vida assim, né? Pagar as contas, tomar uma cervejinha no fim de semana, levar a esposa para jantar. Nada muito, né? Sem nenhum grande luxo. Sem nenhum grande luxo, mas uma vida bem digna, podemos dizer assim. E isso vem só da monetização das redes ou tu trabalhas também para algumas marcas, por exemplo? Como é que funciona a tua arrecadação, vamos dizer assim, com esse trabalho? Várias fontes, né? A monetização de redes, as parcerias publicitárias com parceiros... inclusive essa camisa aqui. Parceiros também... vendas também, né? Desde vendas de playlist, vendas de alguns conteúdos que eu sou afiliado e tudo mais. Aí você faz uma venda, você ganha um percentual. Entendi. Sobre aquela venda. E é isso. E é isso que eu consigo hoje da forma que eu trabalho. Talvez eu conseguiria até mais fontes se eu dedicasse 100%, né? Mas hoje ainda é o meu segundo trabalho. Né? Entendi. É um hobby. Hobby. Entre aspas, né? Não dá mais para encarar como hobby, né?
O iPhone sempre fala. E adora falar quando a gente tá aqui falando. Não tem Tá problema. querendo participar também. Sempre quer participar. A gente falou mal, né? A gente falou mal da inteligência artificial. Tá querendo se vingar. Exato, tá querendo dar a opinião dela, tá querendo dar a versão dela, quem sabe. Enfim. Mas que bacana. Qual é o... Tem metas definidas nesse trabalho? Como é que funciona exatamente assim, o teu planejamento para o futuro, Cristóvão? Eu tenho geralmente metas de seguidores também e algumas metas de visualização. Né? A gente sabe que isso flutua, né? Mas sempre surge alguma coisa que dá uma salvada. Então, a gente... Por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante é quando eu falo sobre música clássica também, que também é um nicho que eu achei que não ia dar certo. E rendeu, né? Mas é a minha carta na manga. Ou não tá dando nada certo, vou falar sobre Mozart, vou falar sobre... músicas clássicas. Ganchos bons, né? O Cristóvão vem e faz um vídeo dizendo assim, melodias que você conhece, mas não sabe de quem é. Básico. Né? Exatamente. Básico. A gente sabe que, né, melodias são super populares. E quem são os compositores, né? Muito legal. E isso é bom porque aí a pessoa consegue ter acesso àquela música. Sim. Né? Porque, eu ouvia, mas quem é? Se eu não sei, eu não consigo pesquisar, não consigo aqui também tamborilar ou fazer alguma coisa para a música aparecer lá no Shazam da vida, alguma coisa assim. Então, de certa forma, isso dá uma salvada também para essas pessoas. Eu acho que eu fico muito feliz quando a pessoa comenta: caramba, faz 15 anos que eu tô procurando essa música. Muito legal. E agora você trouxe ela para mim aí, eu tô muito feliz, muito obrigado. Isso é uma coisa que me motiva muito. E, em geral, sempre falo isso quando eu vou agradecer número de seguidores, quando eu vou agradecer algum engajamento. Eu sempre falo que eu tenho seguidores muito gentis. As pessoas que me seguem... Geralmente as pessoas reclamam das redes sociais, que são lugares... Eu ia falar sobre isso. Estressantes, que são lugares em que as pessoas destilam ódio e tudo mais, e eu sei que é verdade, a gente não pode negar. Mas eu, e não só eu, outros colegas que eu vejo que também produzem sobre música, em geral, têm seguidores que são pessoas gentis, são pessoas educadas, pessoas que quando vão fazer uma crítica não é uma coisa que é destrutiva, é uma coisa construtiva. Talvez não por ser eu ou por ser esse X ou Y, mas é pelo poder da música, pelo poder pela paz de espírito que a pessoa tem quando ela está falando sobre aquele conteúdo. Quando você vai para política, quando você vai falar... sempre vai ter o racha, sempre vai ter aquele que é de um lado ou de outro. A música ela é universal, entendeu? Eu tenho pessoas lá que estão comentando: meu Deus, que vídeo legal, ela tá com a bandeira do Brasil na foto e aí embaixo tá com a bandeira vermelha na foto, entendeu? Então, mas, por exemplo, quando eu tava pensando justamente nisso, pensando assim, deve ter pouquíssimo conflito, imaginei, né? Porque, né, a gente vê essa polarização na política, em outros, na costumes, na cultura e tudo mais, mas a música, como tu falou, é universal. Mas aí, daqui a pouco, tu vais falar do Roger Waters, por exemplo, que trouxe uma série de polêmicas aqui pro Brasil, né? Rola alguma coisa assim? Rola. Ou tu evita de falar na hora que tá acontecendo? Rola. Não, eu fiquei bem triste, por exemplo, quando a Preta Gil faleceu, né? Eu publiquei sobre o falecimento dela e as pessoas estavam... Não, desculpa, vamos lá, vamos ser justos, né? Muitas pessoas lamentando, mas um pequeno grupo de pessoas falando já vai tarde, ou falando... sei lá, coisas assim, né? Não precisa também entrar em detalhes, mas que tipo, eu olhava para aquilo e falei: não acredito, não tô acreditando que isso está acontecendo, porque ela faleceu, ela não tá aqui nem para se defender. Ela passou por um processo longo e doloroso da tentativa de cura dessa doença, perdeu a batalha. Isso pode acontecer com qualquer familiar, com a gente mesmo, e essa falta de compaixão não é esse o momento, entendeu? Não precisa nem comentar, na verdade... eu não gostava dela, tanto faz, vou passar para frente. Não precisa ir lá e ter o trabalho de fazer um comentário destrutivo. Eu não consigo entender essa vontade. Enfim. Né? Respeito, né? É o mínimo, né? Tá faltando respeito para todo mundo. É verdade, você tem razão. Impressionante. Tu estás ouvindo rádio? Tu ouves no Spotify? Como é que é o teu dia a dia com relação à música? Eu ouço muito rádio, tá? Eu ouço muito rádio. Rádio local? Rádio na rádio web? Rádio local mesmo. Eu ouço as nossas rádios aqui. Eu tenho no Dial 90, a Antena 1, eu tenho a Jovem Pan, eu tenho a Atlântida, tenho essa turma toda. Vou passando, essa música tá ruim, passo pro outro.
E é ali que eu conheço coisas novas, né? Pois é. Porque eles têm Quem é Bad Bunny, né? Quem é o Bad Bunny? Quem é o Bad Bunny? Eu sei quem é o Bad Bunny, né? Porque a minha esposa adora, então... Mas, né, vamos combinar, vocês são jovens, eu tenho 54 anos de idade. Quem é Bad Bunny? Caramba, Eu descobri que o nome dele é Benito. O Benito que eu conheço é o Benito de Paula. Eu tive que ir no YouTube hoje dar uma assistida no show dele na NFL pra saber exatamente do que estavam falando, porque eu realmente não sabia. Era o Buzz, né? Era o Buzz. Era o Buzz, impressionante, né? Como tem artistas hoje que explodem e fazem parte de um nicho e cada vez mais nichado, né? Antigamente, poxa vida, era muito mais fácil, entre aspas, né? Porque tu tinhas poucas fontes de informação, né? Sim. Tu tinhas a televisão, basicamente. Tu tinha as rádios e a televisão para saber. E na rádio tu sabe que o pessoal pagava para tocar, aquela jabazão, coisa toda, jabazão. Na TV também, não vou dizer que tinha isso, mas ia na mesma linha. Eu lembro que na minha época de colégio, por exemplo, quando alguém ia para o exterior... E trazia LPs, na minha época ainda era LP, ou CDs no começo do CD, era todo mundo trocando para gravar em fita cassete para poder ouvir aquilo que era novo, né? Isso. E hoje, meu Deus do céu, tá tudo aqui e tá muito fácil, né? Eu converso com meu sobrinho de 20 anos, ele ouve coisas que eu nunca ouvi na vida. Assim como eu ouço coisas que ele também não ouviu ainda, né? Sim. Então é impressionante a quantidade de informação que a gente tem hoje. Por isso que eu te pergunto, né? Se tu ouves rádio ainda, e se tu pesquisas novos ritmos, novos artistas, como é que tu faz? Pesquiso, ouço novos artistas. Eu acho que até no pop mainstream hoje a gente tem bons nomes, assim. Tem The Weeknd, eu gosto de Harry Styles, por exemplo. A Sabrina Carpenter, eu gosto de alguma coisa ou outra, não tudo. Né? Agora tem uma música chamada Jean... Clara Jean, alguma coisa assim. Não vou conseguir te ajudar porque eu não acompanho com tanta velocidade assim. Então, tem uma voz de jazz, aquelas vozes tipo xadê, assim, aquela coisa assim. Pô, uma delícia, assim. Então, a gente... É isso que é importante a gente também, e eu quero cada vez trazer isso mais na minha página, é a gente lembrar do passado com carinho, com nostalgia, mas não depreciar o que está sendo feito agora. Exato. Né? Exatamente. Porque a gente sabe que tem escritos lá de Platão falando que a juventude do tempo deles é ruim e não presta. Então a gente tem que parar um pouco com isso. A gente não pode sempre falar que o que está vindo aí é ruim. Tem muita coisa ruim, como tinha também naquele tempo, mas o que eu sempre falo, o teste do tempo preservou o que é bom. Então, às vezes, a gente fica dentro daquela bolha. Não, nos anos 80 só tinha música boa. É claro que não, foi feita uma peneira, o tempo fez uma peneira, restou pra gente, a gente ouve hoje o que era bom daquela época e o que não era ficou pra trás. Exatamente. E tinha uma outra peneira também que eram as gravadoras, então você não podia gravar como você grava hoje na garagem da tua casa. Grava em casa, literalmente, né? As pessoas gravam em casa hoje, é muito fácil, né? Colocar uma música nova no Spotify, né? E é um mercado cruel ainda, né? Continua sendo um mercado cruel, não é todo mundo que faz sucesso, mesmo sabendo que tem qualidade, mesmo sabendo que o cara é competentíssimo, mas se não tiver todo aquele suporte para fazer acontecer, não acontece, né? É complicado. Não, tem artistas hoje grandes, como o Mac DeMarco, que eu gosto muito. Ele é um artista que ele mesmo se produz. Então, ele faz um disco inteiro, por ser também multi-instrumentista. O Prince da vida. Sozinho. Jogando para os anos 80. Mas aí que tá, porque ele não precisa nem ir para um estúdio lá físico. Ele tem ali na casa dele ali um local e pronto. E aí entrega um disco, né? Um álbum, própria Billie Eilish, né? Billie Eilish ela e o irmão fazem tudo. Fazem tudo. O irmão praticamente faz tudo, né? Ela canta, obviamente, mas ele é a mente por trás de tudo ali, pelo que eu entendi, pelo menos, né? Pelo pouco que eu li sobre ela, né? E ela é um bom nome também, você ter lembrado. Miley Cyrus, tem gostado também do trabalho que ela tem feito recente, né? Depois que saiu um pouco do pop, veio... Sim. Que agora ela tá bebendo um pouco daquelas fontes Dolly Parton, aquelas antigas do country, assim, tá ficando legal, né? Tem muita coisa boa para descobrir aí, né? Não tenho dúvida. Mas o bom desse trabalho também que eu faço, que eu pesquiso e eu descubro coisas, né? As pessoas não podem pensar que, nossa, como ele é um guru da música. Não, eu vou lá e pesquiso a partir de um gosto. E uma pesquisa vai puxando a outra, e você vai puxando aquele carretel, anota para fazer alguma coisa depois. E aí você ouve uma música que aí você entende um artista
recente, por exemplo. Se você ouve uma música antiga e fala, meu, isso aqui é... Esse cara tá bebendo daqui, né? Com certeza. E aí você vai investigar e realmente tem as referências àquele grupo, né? Então, é por isso que é bom música e pesquisar sobre também. Com certeza. Porra, Cristóvão, a gente podia ficar aqui horas conversando sobre música, é um assunto que eu adoro. Tinha muita coisa para conversar. Achei que a gente ia falar sobre tua carreira profissional, sobre o teu trabalho atual. Que nada. Vamos falar só de música. Outra hora eu vou te chamar aqui para falar um pouquinho da tua carreira profissional. Oh, então, legal. Para o pessoal conhecer mais, então. Então tá bom. Obrigado mais uma vez, Cristóvão Vieira Oliveira. Tem Oliveira também. No TikTok, @Cristóvão Vieira Oliveira. E no Instagram, Cristóvão Vieira. Obrigado mais uma vez, Cristóvão. Eu que agradeço. A gente volta a conversar sobre isso, não tenho dúvida. Tem muito assunto aí pra falar. Eu que agradeço o espaço. Obrigado a todos que vão acompanhar também esse podcast, o Papo com Pancho. E uma honra, né? Quando tu me convidou, foi uma coisa... Vem aí. Rapidinho, bora, vamos agora, já. Se quiser, eu saio aqui agora. Não. E com certeza. E vou querer voltar mais vezes. Não, vai surgir oportunidade, não tenho dúvida. Obrigado, Cristóvão. E obrigado a você também que acompanhou esse papo aqui de uma horinha sobre música. Segue o Cristóvão que vale a pena, tem muita informação bacana. Semana que vem a gente volta. Um grande abraço e até mais.